Acho que o Bolsonaro, ele fala basicamente, né? Ele se comunica basicamente para o pessoal dele com esse indulto, né? É até um indulto, enfim, os juristas aí estão dizendo, né, meio extemporâneo, porque a decisão ela não chegou ainda, né, no seu estágio final, né? Existem pequenos recursos que podem ser feitos ao próprio STF, e também tudo indica que o indulto é possível para uma determinada, né, para pena de prisão, né? Eu até achei a pena de prisão muito grande, 9 anos, né? Alguém estava dizendo, tem bandido aí, traficante aí, que com todas as provas foi preso por um período menor, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão, né? Eu só tô, o indulto é para isso. O indulto parece que não serve para ele se tornar inelegível, nem perder o mandato. Ele já andou falando que vai colocar a esposa para ser candidata, enfim, não é a mesma coisa, né? Mas eu acho assim que é basicamente uma confusão que Bolsonaro gera. Eu acho que está longe de ser, veja, isso é uma prerrogativa do presidente da República, né? O presidente da República tem o direito de indultar penas, né? E ele está exercendo uma prerrogativa do cargo de presidente da República. E eu acho que para ele é ruim, porque ele cria uma briga com o Supremo. Você vê, ele indicou 2 ministros, um ministro votou a favor da visão de Bolsonaro, o outro contra. Esse que votou contra, o André Mendonça, foi atacado nas redes, logo em seguida vem esse indulto. Então, é uma maneira muito rápida de Bolsonaro perder, né, o que houvesse ainda de simpatia de André Mendonça em relação a ele, né? Se havia alguma predisposição, ela vai embora rapidamente. E agora, né, o Supremo, em algum momento, vai decidir acerca desse indulto. É uma briga entre a presidência da República e o Supremo. Né? Até o ministro Cássio, ele vai se posicionar nessa briga de que lado, né? Eu duvido que seja a favor da presidência da República. Vamos ver. Né? Então, eu acho que é ruim para Bolsonaro. Não é AI-5, nada. Eu acho que é uma tentativa dele segurar o eleitorado dele. É uma afronta ao Supremo. Do ponto de vista do cálculo político, eu acho um equívoco, porque quem matou no peito, né, e fez toda a jogada, né, no sentido da analogia, né, futebolística, né, foi o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições no TSE. Ele vai presidir as eleições tendo essa afronta de Bolsonaro, por um lado, e tendo sido secretário de governo de Geraldo Alckmin, que vai ser vice de Lula, por outro. Então, assim, eu acho que Bolsonaro age muito mais aí com o fígado do que com a razão, né? Eu acho que é um indulto equivocado da parte dele. Até estrategicamente, né, Almeida, se eu estou te entendendo, aí eu quero te trazer uma questão que hoje saiu mais uma pesquisa para a presidência nas eleições de outubro. Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 13 para 9 pontos, a pesquisa Exame Ideia. E aí eu queria que você fizesse uma análise desse cenário eleitoral, que está assim meio consolidado há um ano e está tendo uma pequena mudança agora com esses repiques aí da candidatura do Bolsonaro, a desistência do Moro, e se esse decreto pode ter algum impacto eleitoral para o Bolsonaro. Almeida. Conde, olha só, algum impacto pode ter, mas pode ser muito pequeno, né? Isso é uma coisa que mobiliza, sim, a imprensa, mobiliza as redes sociais, mas o grosso do eleitorado está preocupado com a inflação. Tá? Não estou dizendo que isso não seja importante. Isso é um tema que pode afetar a votação de Bolsonaro em que segmento? Um segmento talvez mais escolarizado, minoritário, um segmento que preza a democracia, que pode até pensar em votar em Bolsonaro, porque esse segmento, por um lado, preza a democracia, por outro lado, é economicamente liberal, então pode pensar em votar em Bolsonaro por conta dele representar mais essa agenda liberal do que Lula. Mas aí, quando vê uma coisa dessa, quer dizer,
o próprio Bolsonaro, que sempre criticou o indulto, né, e o pessoal hoje que se opõe e está batendo na iniciativa de Bolsonaro, está dizendo bandido bom é bandido solto, né? E isso daí é muito ruim. Esse pessoal que tem essa simpatia por Bolsonaro valoriza, digamos assim, e que valoriza a democracia, tem a simpatia por causa do aspecto liberal econômico, mas valoriza a democracia. Também esse pessoal, de novo, uma parcela pequena, né, quer que as leis sejam cumpridas no país. E o presidente é uma decisão da Suprema Corte do país por 10-1. Quer dizer, não é uma decisão qualquer. Tá? Então, pode ter um impacto, mas eu acho que mínimo. Né? O impacto eleitoral mesmo, que tem o condão, tem o poder de influenciar o resultado eleitoral, hoje é muito mais a economia, né? O desempenho da economia. Esse daí é que tem esse poder.